Voz em off. Este é um homem branco, idade média, porte altivo, vida comum. Vida sem sentido, inutilidade, degradado. Ocupa lugar no mundo, não evolui. Vê televisão todos os dias. Nojeira. Eu sou o filho dessa história. O nome? Não importa. Eu passei o meu tempo jogando xadrez com uma pessoa. Espécie de passatempo. Interessante. Muito interessante. Qual foi mesmo o tempo em que eu nasci? Eu não suporto esse tipo de pretensão, sabia? Eu sou o filho dessa história. Dai-me paciência, dai-me forças, meu pai. Porra. Agonia, Cordeiro de Deus. Eu sou filho desta casa. Eu sou filho desta casa. Ícaro? Sim, sou eu. Mas tentei voar mais do que pude. Muitas esperanças. Sabe como é, né? Eu vibrei com um jogo de futebol muito polêmico e não perdi a voz. Hoje ela me escapole. Quase me falta. Doce intenção subterrânea de me submeter a esta espécie de delírio muito comovente a minha repentina crise dentro desta situação. Não vejo outra saída senão satisfazer a tua vontade. Sou teu filho. Sim. Ponto. Na verdade, a primeira peça que ele trabalhou foi na escola fundamental ainda. Lá em Goiânia, a gente ainda morava lá, então ele já, nos teatrinhos da escola, ele sempre quis apresentar, sabe? Mas que ele começou vamos dizer, escrever mesmo, né? Foi aos 14 anos, que ele estava fazendo a 8ª série, e escreveu o Free,
que foi a primeira peça que ele escreveu, dirigiu, ensaiou. Então foi com os colegas aqui no Colégio Zé Inácio. Mas ele sempre interessou muito por arte, escreveu muito, desenhava muito. Ele falava que quando ele estava triste ele ia desenhar. Então, quando ele tornou adulto mesmo, ele resolveu fazer a EAD, né? Ele tornou escritor, dramaturgo, dirigiu. E foi uma alegria para a gente, né? Porque a gente deve seguir a carreira que a gente gosta, aquilo que a gente quer fazer, né? O Vagão, ou seja, Wagner Salazar, é um grande artista, é um cara que pôde ensinar muito, em muito pouco tempo. O Vagão era um puta cara legal, bonitão, louco, um puta artista, assim, insatisfeito o tempo inteiro, inquieto o tempo inteiro, muito inteligente, ele sabia de tudo, ele era antenado em tudo que estava acontecendo em todos os lugares do mundo. Ele não estava assim na mesma sintonia, acho que todas as pessoas, ele estava além. Estava além do tempo dele, ele sabia de tudo. E não só sabia de tudo, como ele na prática, ele sabia muito bem o que ele queria. Voz em off. Eu só devo comer com a boca fechada e nas reuniões beber algo com soda. Devo ceder meu lugar no ônibus para gestantes e pessoas idosas. Devo me apresentar ao serviço militar e votar na data marcada. É o direito e o dever. Devo ser dócil quando dizem, seja dócil. Devo ser alguém que realmente não sou. Ser o que os outros fazem de mim. Não posso ser mais ninguém. As crianças hoje têm a cabeça cheia de imagens do futuro, mas do passado, nada. Suas cabeças não estão vazias, mas ocupadas com coisas fúteis. O tempo passa, apagando tudo. Que virtude nos deixou o tempo? Um pouco de malícia, talvez, para brincar com a eternidade. Talvez uma sebe de espinhos, um céu vasto e cobiçado. Nossa vida é longa, apesar dos bolores. Assim é o tempo. O Brasil perde um dos maiores talentos da nova geração da música brasileira. O cantor e compositor Cazuza morreu hoje cedo. Essa é a nossa bandeira, que jamais será... A morte. Como um céu de outono, meu olhar se inclinou sobre a morte. Desde sempre eu soube que este momento deveria chegar. Hoje eu sei. O que me dá medo é a deteriorização. Minha pele flácida se desprende. Dor nenhuma. Apodrecer é um longo caminho pelo qual nos deixamos levar, onde nos diminuem com minúcia, com o método. Breve haverá o escuro. Hoje eu sei. Tudo será breve. E talvez isso já não importa mais. A idade, o tempo, que importa. A vida toda soterrado dentro de um túmulo. Desde que cuspido para dentro desse mundo, essa torre de Babel. Há flores. É quase primavera. A chuva para a terra, depois o silêncio. Mas o que é isso? Lágrimas. Preto.
voz off. Você já viu a impaciência dos homens? Deve mesmo ser o grande cansaço tão anunciado. Uma das mãos estrangula, a outra a acaricia. Hoje em dia ninguém mais para. Não se descansa mais. A vida vai e os homens trocam as máscaras. A brutalidade dos estados rivaliza com os indivíduos. A época está tomada pela febre. Incêndios se manifestam em todas as partes dos corpos. A razão está cansada. E a loucura também. A demência mortífera atinge o trivial. Tantos rasgos. Que decadência. Olho o horizonte. Ele está habitado pelas mesmas nuvens. Esta é a era do simulacro. Assim, vivemos a ditadura do tempo. Que é isso? Uma lágrima. Vagão é pós-dramático, pós-vanguarda, assim. Ele, porque eu tô te falando, em 89 ele estava escrevendo uma coisa que hoje a gente lê, que não está normatizado, mas está quase assimilado pelo público brasileiro. Eu comparo o Vagão assim, a uns tipo Rambo, tipo esses moleques, assim. Tipo uns autores muito jovens, assim, gênio, gênio. O Vagão foi pioneiro dessa linguagem pós-moderna no teatro. Então, algumas pessoas veem uma aproximação, algumas coisas semelhantes que pode haver entre as encenações do Wagner Salazar e do Gerald Thomas, e depois, quando Wagner conheceu o Thomas, a obra do Thomas, ele pirou, assim, ele achou maravilhosa e viu ali um encenador que trabalhava com elementos muito próximos dos elementos com os quais ele trabalhava. Mas ele, para nós, aqui em Uberlândia, ele é o primeiro que trabalha com essa linguagem, que depois veio também a ser chamado de pós-dramático e performativo, né? Praticamente um teatro mínimo, que era o gesto, era a expressão pura e era uma coisa muito arrojada para a época. Tinha uma precisão, um rigor nisso que é a iluminação e a paisagem. Isso vira no palco algo que é inacreditável pelo rigor que ele tinha. O trabalho do Wagner é movimento, paisagem, luz. A importância do texto ela era mínima, não precisava texto.
ele era um transgressor por ele mesmo. Ele não precisava nem falar isso, entendeu? Isso já não tinha nem... Ele não precisava nem... Sabe, assim, ele nem... Isso já não estava nem em discussão. Foi quando surgiu o anjo. E eu te perguntei, qual o teu sexo? E ele, sexo. E eu, qual? E ele, azul. Não se trata de uma questão de genitália. Meu sexo é completamente azul. Voz em off. Raimundo. É Maria, Maria, nossa mãe. Perdoa essa gente, Maria. Maria. Minha fé se acaba numa cruz, e o meu nome, Jesus, escorre no seu sangue, difuso entre leis e tabus, e a minha vida se lava com o ódio de todos vocês, que um dia vão me encontrar em algum lugar que não é aqui. Santa Marilyn Monroe, que estás nos céus,
como a estrela loura e bêbada dos aflitos. Ó, vós que pecastes todos os pecados, que molhaste vossa pele sardenta no suor sem amor para nos salvar, e serdes a irmã e a mãe dos pecadores. Ó vós que, no entanto, nunca deixaste apagar o incêndio do vosso coração. Protegei os desesperados, Santa Marilyn Monroe, na hora em que Nova York late como uma cadela. Oh, Santa Loura, a luz é fraca. Primeiro ele começou a ficar doente mesmo, com febre mesmo, doente só. E daí eu falei assim, não, você não tá doente, Chuchu, você não tá doente. Mas ele já devia estar. Quer dizer, ele já estava. Porque ele era gordinho, o Vagão sempre foi gordo. E daí ele começou a emagrecer e ficar doente, entendeu? Nessa hora foi difícil, assim. Porque hoje em dia a pessoa pode ter AIDS e toca a vida, né? A gente conhece um monte de gente que tem AIDS e toca a vida. Ele não, ele era aquela coisa que nem o Cazuza, entendeu? Definhou. E ele, assim, bonito, mas assim, cadavérico, na cama, a família toda fazendo tudo por ele, fazendo almoço, jantar, carregando ele, foi péssimo. E eu me lembro que o Vagão, ele estava insuportável de conviver. Insuportável, assim. Eu fiquei brigada com o Vagão há muito tempo. Mas porque ele, nossa, ele estava muito custoso, assim. Eu acho que tem a ver com essa coisa da doença mesmo, com a presença da morte, assim. O Vagão estava com a presença da morte. Eu pus na minha cabeça que eu não ia deixar ele morrer, cara. Eu pus na minha cabeça que eu ia salvar o Vagão, que ele não ia morrer. Para isso, tinha que motivá-lo, porque ele começou a ficar deprimido. Escreve peça, eu quero uma peça. E nem isso, no final, ele tinha muito saco. Minha mulher, eu venho de uma guerra. Meu corpo, minhas feridas pedem você. Uma luta imaginar como se houvesse um inimigo. Afinal, entre nós não havia senão homens. Onde estão todos eles? Ah, tanto a contar! Ele viveu muito intensamente os anos, né, que ele teve de vida. Um cara extremamente louco, no melhor sentido dessa palavra. Genialmente louco, assim, criativo, engraçado, leve, divertido. Vagão é amor puro, né? E amor, assim, no grande e no pequeno. A intensidade das paixões do Vagão equivaliam a um tsunami de amor, assim. O Vagão era um cara apaixonado, fácil, assim, de apaixonar. Morria de amor também. Amor pela humanidade. Você vê que isso é um gesto de amor pela humanidade. Ele pode estar fazendo o manifesto que for, mas ele está fazendo, isso beneficiará qualquer um que seja atravessado por isso. Os que me veem pensam que sou heroína, quando não sou. Apenas me querem assim. Tragédia. Sou muito jovem para morrer. Tenho planos para o futuro. Eu sou o homem. Chora. Estou aqui. E sofro. Sou uma lágrima ao sol, como Ícaro. Uma lágrima do sol. Sou a montanha para a qual sobrem os poetas. Sou um lago numa planície, uma montanha de poesia. Sou uma atriz no inarticulado. Meus dentes caíram, sobrou a língua para contar a história.
Porque sou uma pausa de poesia. Sou um bando de canções. Sou um sopro de vida. Eu já li em algum lugar o significado da existência, mas esqueci completamente. Onde é que foi? Mas eu sou um homem. Eu estarei lá. Pode ser que eu consiga. Porque sou... Ifigênia, tua filha. Vivo, mas não há vida em mim. Espero assim morrer, porque não morro. É preciso morrer imediatamente e para sempre. Mas eu, como eu vou, atingir minha maior grandeza. Preto.